Paz Senhor a todos, meu nome é Estevão Joaquim, eu sou professor da cadeira de Escatologia e hoje vamos começar aqui com a nossa primeira lição. E a primeira matéria que vamos ver aqui é acerca das 7 dispensações. De referenciar que primeiro temos que saber o que é uma dispensação. A dispensação é o período de tempo em que o homem é experimentado em relação à obediência a Deus de acordo com a sua vontade especial e naquele período. Então, significa que dentro das dispensações, nós encontramos já 7 dispensações. A primeira dispensação que vamos ver aqui é a dispensação da inocência. Dispensação da inocência que teve início com a criação de tudo quanto Deus fez até a queda de Adão, lá no Jardim do Éden. Então, isso termina a primeira dispensação, que é da inocência. A segunda dispensação é a dispensação da consciência, que começa a partir da queda do homem no Jardim do Éden e vai até ao dilúvio. Essa segunda dispensação teve duração de 1656 anos, enquanto que a primeira dispensação não se sabe quanto tempo durou. A terceira dispensação é conhecida como a dispensação do governo humano. Essa dispensação do governo humano começa a partir do dilúvio e vai até ao chamado de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. A quarta dispensação é conhecida como a dispensação patriarcal ou da aliança. Essa dispensação começa aqui da aliança que Deus fez com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, e vai terminar no Monte Sinai. No Monte Sinai, com Moisés, quando Deus dá os 10 mandamentos a Moisés. Então, essa quarta dispensação aqui teve duração de cerca de 430 anos. A quinta dispensação é conhecida como a dispensação da lei. Essa dispensação da lei começa do período em que Moisés estava lá no Monte Sinai e termina com a morte e ressurreição de Cristo. Então aqui termina a lei. E logo entramos para a outra dispensação, que é a dispensação da graça. A dispensação da graça começa nessa morte e ressurreição de Cristo e vai até o arrebatamento da igreja, que ainda não aconteceu, que está por vir. Então aqui dura a dispensação da graça, que é a sexta dispensação. E por fim temos aqui a dispensação do milênio, que é a sétima dispensação. Ela inicia com a volta pessoal de Cristo e termina um pouco antes do juízo final. Significa que a última dispensação, que é a dispensação do milênio, é a dispensação dos 1000 anos em que Cristo vai reinar na terra. Amém? Glória a Deus. Vamos lá falar um pouco aqui sobre os sinais da vinda de Cristo. Sinais da vinda de Cristo. Primeiro temos aqui que perceber o que significa a escatologia. Escatologia. E dizer que a escatologia é constituída de 2 palavras gregas. A primeira palavra é skatos, a segunda palavra é logos. E o que significa? Skatos significa último ou fim, enquanto que logos significa tratado ou estudo. Então, resumindo, a escatologia é o estudo das últimas coisas, ou a doutrina das últimas coisas. E em relação à vinda de Cristo, ela dá-se em 2 fases distantes. Primeira fase é a fase invisível, em que Cristo há de vir nos ares, não há de pisar a terra, vai terminar nos ares e vai arrebatar a igreja. Isso está lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. E a segunda fase é a fase visível ou pessoal. Nós encontramos isso lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. E quais são os sinais da vinda de Cristo? Primeiro sinal que nós encontramos são os sinais da vinda de Jesus na esfera religiosa. Na esfera religiosa, o que há de acontecer?
o que é que isto evidencia? Que na verdade Cristo virá. Primeiro, encontramos aqui os falsos cristos e falsos profetas. Então, nós podemos perceber aqui que esses falsos profetas, eles estão por aí e já previram a volta de Jesus. Muitos deles marcaram datas acerca da volta de Cristo. Por exemplo, um deles marcou para 1993, 1997, 1998, 1999 e o ano 2000. Então, são homens que tentam aqui marcar as possíveis datas da volta de Cristo. Encontramos aqui um homem chamado Guilherme Miller, que é o fundador do Adventismo. Ele marcou a vinda de Jesus para os dias 21 de março de 1843. E também, inclusive, marcou aqui para o dia 21 de março de 1844. Mas nada disso aconteceu. Cristo não voltou. Então, isso prova de que ele é um falso profeta. E o outro homem aqui, muito famoso e conhecido, é o Carlos Taze Russell, que é o fundador do Movimento das Testemunhas de Jeová. E que esse também previu que todos os governos acabariam até 1909. E os governos não acabaram. Então, essa é uma falsa profecia. E, inclusive, também, ele disse que em 1914 todas as igrejas cristãs seriam destruídas. E que todos os governos, escolas, bancos desapareceriam. E que a Batalha de Armagedon ocorreria em 1915. Então, tudo isso é falso, porque a Batalha de Armagedon ainda não aconteceu. Então, isso prova também de que ele é um falso profeta. Não só ele, mas também muitos outros falsos profetas, que baseados em cálculos matemáticos, eles tentam aqui inventar a possível data da vinda de Cristo, mas é tudo falso. E encontramos também aqui os falsos ministros do Evangelho. Jesus também profetizou que, na verdade, muitos homens falsos se infiltrariam no Evangelho. Então, isso prova de que também Cristo está para vir. E esses falsos ministros, eles criam escândalos no seio do corpo de Cristo. Então, temos visto nos dias de hoje que os escândalos quase não acabam. A cada dia vem novos escândalos que os líderes religiosos estão a cometer. Então, é o cumprimento, São os sinais da vinda de Cristo. E outro sinal que encontramos aqui é a globalização do Evangelho. Que Cristo, na verdade, ele falou que, na verdade, esse Evangelho seria pregado em todos os cantos da terra. Então, é mais uma evidência da vinda de Cristo. E, na verdade, isso está a se concretizar. Por quê? Porque nos dias atuais, eu que aqui falo, estou a pregar para vocês através de tecnologia. A partir daqui, onde eu estou, em Moçambique, eu consigo pregar para irmãos que estão no Brasil, que estão em Angola e que estão em várias partes do mundo. Então, tudo isso já havia sido predito pelo Senhor Jesus Cristo. O Evangelho está a chegar em várias partes do mundo. Essa é mais uma evidência. E o outro sinal aqui da vinda de Cristo é o Estado de Israel. E isso mostra que, na verdade, Israel foi disperso. Durante vários séculos passados, Israel foi disperso, mas já havia sido predito de que Deus ia voltar a congregar, ia voltar a juntar o povo de Israel numa só nação. E, na verdade, isso já veio a acontecer. Em 1948, a ONU aprovou a criação do Estado de Israel, que muitos dos países islâmicos não aceitam Israel como nação até o dia de hoje. Mas já está lá. Foi criada esta nação. Inclusive, esta não aceitação é que ocasiona as várias guerras que Israel sempre trava com o mundo árabe. E de referenciar aqui que, na verdade, este renascimento de Israel já havia sido profetizado lá em Ezequiel, capítulo 37. Vamos aqui abrir a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 37, versículos 7 até 9. Ezequiel 37, 7 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço.
e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos o espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, vemos aqui esta profecia do vale dos ossos secos, que Deus fala com Ezequiel para que ele pudesse profetizar a esses ossos secos para que tivessem vida. E essa profecia é uma profecia acerca do povo de Israel, e que é uma profecia de multicumprimento. Uma parte dessa profecia já se cumpriu, que Deus já restabeleceu, já voltou a juntar o povo de Israel como nação. Então são aqueles ossos que estiveram lá, que se juntaram, a carne voltou para os ossos, os nervos voltaram. Mas falta uma parte da profecia para se cumprir, que é o versículo 9, que é o renascimento espiritual. Então, espiritualmente, Israel está morto, ainda não renasceu, e isso só há de se concretizar com a vinda de Cristo. Eles precisam reconhecer que, na verdade, Jesus Cristo ele é o Messias, o que até hoje eles não fazem isso. Eles não reconhecem que Jesus Cristo é o Messias que havia sido profetizado no Antigo Testamento. Temos aqui alguns sinais da vinda de Cristo, sinais do céu. Vamos lá ver aqui os sinais do céu que temos que verificar aqui. De referenciar que nos últimos tempos tem-se visto muitos objetos. Temos aqui os objetos voadores não identificados, mais conhecidos por OVNIs. São objetos, na verdade, que nenhum homem consegue identificar de onde essas coisas vêm. Então são sinais que apontam para a vinda de Cristo. Temos também visto os discos voadores, que são também objetos não identificados. Alguns tentam aqui inventar quanto à sua proveniência, mas nada aprovado até o dia de hoje. Então são sinais do céu que mostram que, na verdade, Cristo está vindo. Temos sinais embaixo da terra. Sinais embaixo da terra, temos aqui, o primeiro caso é o caso dos terremotos em vários lugares. Isso mostra que Cristo está às portas. Não que nos tempos passados não houvessem terremotos, mas nos últimos tempos os terremotos têm se intensificado, e isso mostra que Cristo está às portas. De referenciar aqui que entre 1901 e 1908 houve mais terremotos do que nos 19 séculos anteriores. Então significa que no século 20 para cá os terremotos têm se intensificado. Então é mais uma evidência de que Cristo está às portas, Cristo está a vir. Temos também o caso aqui das secas e catástrofes ecológicas. Referenciar aqui que nem os meteorologistas conseguem explicar certos fenômenos que têm acontecido nos últimos tempos. Podemos ver aqui o caso da poluição do ar, a poluição das águas, a poluição do solo. São catástrofes ecológicas que têm acontecido nos últimos tempos. De referenciar que quanto à questão da poluição do ar, é evidente. Tem países como a China, por exemplo, em que existem lá cidades que você fica meses sem poder ver a luz do sol. Por quê? Porque o ar está poluído. O ar está poluído. Essa poluição cria uma nuvem que faz com que os raios solares não possam ser vistos. Temos o caso da poluição das águas e a poluição do solo. Aqui de referenciar que um dos países mais poluídos do mundo, em que as águas estão completamente poluídas, não só as águas, mas também o solo, é o Bangladesh, um país vizinho da Índia. Então, essas catástrofes todas ecológicas têm se verificado. Então, que evidenciam de que Cristo está para vir. Temos aqui sinais na vida política. Sinais na vida política. Primeiro, encontramos aqui guerras e rumores de guerras. Em 1914 tivemos lá início da Primeira Guerra Mundial, que muita gente morreu. Em 1939 encontramos lá também
uma outra guerra, que é a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, que muita gente morreu, inclusive nessa Segunda Guerra Mundial. Só lá na Alemanha, Hitler, ele cometeu uma grande chacina lá, cerca de entre 6 e 8 milhões de judeus que morreram só na Alemanha, não contando com outros povos que morreram nessa Segunda Guerra Mundial. Então, a questão de guerras é um assunto muito sério que temos que levar isso a peito. Jesus falou de guerras e rumores de guerras. Atualmente temos a guerra entre a Rússia e a Ucrânia na Europa. Temos a guerra entre Israel e o Hezbollah, a guerra entre Israel e o Hamas, lá no Oriente Médio. No norte da África temos lá no Sudão uma guerra civil. Temos também lá no norte da África temos a guerra da Líbia e muitas partes do mundo também que se encontram em guerra neste momento. Então todos esses sinais apontam que Cristo está às portas. Temos também aqui a formação de blocos econômicos. Isso também aponta para a vinda de Cristo. Quais são os blocos econômicos mais destacados? Nós podemos ver aqui, por exemplo, a Comunidade Europeia, que depois transformou-se em União Europeia, é um bloco econômico. Temos aqui também o Parlamento supranacional. A Europa não só é uma confederação econômica, mas também tem um único parlamento, que é o Parlamento Europeu. Então, essa tendência dos países se unirem para formarem blocos aponta também para a vinda de Cristo. Temos também aqui o Mercosul, encontramos lá na América do Sul, é também um bloco econômico. Na América do Norte encontramos lá um bloco, mais conhecido como NAFTA. E também encontramos um bloco também que surgiu recentemente a partir do ano 2010 para cá, que que são os BRICS. BRICS é uma abreviatura de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E que atualmente também já integra mais outros países. E também tem outros países que tendem a se integrar ao BRICS. Então isso aponta também para a vinda de Cristo. Temos aqui sinais na vida socioeconômica, fomes. Fomes. Não é uma questão de adivinhar ou apalpar. Atualmente o mundo todo está a passar fome. Segundo alguns estudos feitos, possivelmente 2/3 dos habitantes do mundo estão nessa situação de fome. Então, tudo isso aponta para a vinda de Cristo. E temos aqui outra evidência, que são as pestes. As pestes. No Brasil temos a dengue, na África temos HIV-Sida, para além do HIV-Sida temos o ébola, que é uma doença que atacou a África há poucos anos atrás. Temos aqui também várias outras doenças, né, que têm assolado o mundo e que apontam para a vinda de Cristo. A partir do fim do ano 2019, para cá, vimos o coronavírus, que na verdade causou estragos e trouxe um grande susto para o mundo. Então, tudo isso aponta para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Temos aqui também sinais na vida moral. Temos aqui o caso de homicídios, sequestros, estupros, violência. Então, tudo isso também aponta para a vinda de Cristo. Prostituição infantil, tráfico de drogas. Também podemos falar aqui um pouco sobre o esfriamento. Na verdade, o amor tem se esfriado ultimamente, mesmo no seio da igreja. Tem esfriado esse amor, irmãos entre irmãos se odiando, irmãos entre irmãos, às vezes, inclusive morte, não sei, da própria igreja. Então, tudo isso aponta para a vinda de Cristo. Glória a Deus. E encontramos também aqui sinais na vida moral. Encontramos aqui, já falamos aqui do aumento da iniquidade. Vamos falar aqui também da depravação, como nos dias de Ló. A depravação. Há muita depravação nos dias de hoje. Temos os casamentos homoafetivos, casamento homossexual. Temos o casamento de lésbicas. Temos o caso de mulheres
inclusive que alugam homens só para dormir com ele e engravidar, prontos. Não querem nenhum caso sério, é só para engravidar ele e no fim ele tem um filho, sem pai. Então, isso está a acontecer nos tempos atuais. Então, tudo isso aponta para a vinda de Cristo. Glória a Deus. E a seguir, vamos entrar aqui para uma matéria importante, que é o arrebatamento da igreja. Tem uma passagem que se encontra em João, capítulo 14, versículo 3, em que Jesus diz assim: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então essa é a promessa que Jesus deixou para os seus discípulos, de que ele viria, ele voltaria para levar a sua igreja, para que esteja junto dele. Então aqui nós podemos ver, primeiro, que o arrebatamento da igreja é um evento que transcende as leis da física, pois envolve a transformação e traslado dos verdadeiros cristãos para junto de Jesus. Isso nós encontramos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. É um fato. Essa passagem fala acerca do arrebatamento. Transcende as leis da física, por quê? Porque enquanto a física defende a lei da gravidade, que diz que quando você lança um objeto para cima, a tendência é sempre o objeto ir para baixo. Mas no arrebatamento pode acontecer o inverso, em que os corpos serão trasladados para cima. Aqui a lei da gravidade aqui não vai funcionar. Então, arrebatamento é algo que desafia as leis da física. E existem aqui 3 diferentes escolas de interpretação sobre arrebatamento. A primeira escola é a escola dos pós-tribulacionistas, que eles defendem que Cristo há de vir depois da grande tribulação. Essa corrente, defende que a igreja de Cristo vai passar pela grande tribulação. É isso que eu quero explicar aqui. São os pós-tribulacionistas, defendem que a igreja vai passar na grande tribulação. Mas tem outra corrente, que são os midi-tribulacionistas. Eles dizem que a igreja entrará no período da grande tribulação até a metade, ou seja, os primeiros 3 anos e meio. A igreja estará aqui na terra, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Depois encontramos a terceira corrente, que é a corrente dos pré-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas que defendem que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes que se inicie o período da grande tribulação. Na verdade, sim, essa é a corrente que muitos defendem, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Nós encontramos isso. A Bíblia mostra, em 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que, na verdade, Deus não destinou a igreja para a ira. Não, mas Deus destinou a igreja para a aquisição da salvação pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a ira de Deus sobre a humanidade não vai afetar a igreja, porque a igreja já terá sido arrebatada. A grande tribulação demonstra aqui a ira de Deus para com a humanidade. E é essa escola pelo qual nós aqui defendemos, que é a escola dos pré-tribulacionistas, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Vamos lá ver aqui um pouco as palavras que descrevem o arrebatamento. Primeiro aqui encontramos a palavra arrebatar, que tem o seu sentido, significa erguer, retirar furtivamente, transferir ou mudar de lugar. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito encontramos aqui é a parousia e epifania, que são palavras gregas mais encontradas no Novo Testamento, relativas à segunda vinda de Cristo. Vamos lá aqui definir primeiro a palavra parousia. Parousia, que quer dizer presença ou chegada rápida. E segunda palavra que encontramos aqui é a epifania, que significa manifestação, vir à luz, resplandecer ou brilhar. Vamos lá ver aqui qual é a diferença entre esses dois termos, a parousia e epifania. Quanto ao arrebatamento, Cristo virá sobre as nuvens. Isso encontramos lá na 1ª carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17.
E será de modo invisível e repentino. Então, parousia é a vinda de Cristo de forma invisível e repentino. Ninguém poderá ver isso. Enquanto que a epifania significa aqui, tem a ver com a manifestação pessoal de Cristo na Terra. Que é a vinda de Cristo na Terra. E aqui, todo mundo verá Ele. A descer. A Bíblia diz que inclusive aqueles que lhe traspassaram verão a Ele. Então essa é a diferença entre os dois termos aqui. Nesta epifania, Cristo virá para aniquilar o domínio do anticristo e para instalar o seu reino de 1000 anos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá ver aqui também um pouco acerca das personagens que participarão no arrebatamento. A primeira personagem que encontramos aqui é o próprio Cristo, que vai descer do céu. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E a segunda personagem é o arcanjo Miguel. Nesse arrebatamento, o arcanjo Miguel vai participar tocando a trombeta para esta vinda de Cristo. E também a terceira personagem que encontramos aqui são os mortos em Cristo, aqueles que morreram crendo em Cristo. Sim, eles serão arrebatados. A terceira personagem. A quarta personagem do arrebatamento são os vivos preparados. Não só os mortos vão participar do arrebatamento. A Bíblia diz que os mortos eles serão ressuscitados, mas também os vivos serão transformados ou preparados. Então, os vivos são aqui a quarta personagem do arrebatamento. Vamos ver um pouco sobre os elementos especiais do arrebatamento. Elementos especiais do arrebatamento. Primeiro é que o arrebatamento ele será de surpresa. Esse é o primeiro elemento. Não há de haver espaço nem para filmar. Vai ser uma surpresa. É o primeiro elemento especial. O segundo elemento especial do arrebatamento é que ele será de forma invisível. Já expliquei lá anteriormente. E que, neste caso, será invisível para o mundo material, porque os arrebatados serão constituídos somente dos salvos em Cristo Jesus. Só os salvos vão subir. O terceiro elemento especial do arrebatamento é que o arrebatamento será imaterial. Neste ponto podemos ver aqui que o que é material se revestirá do imaterial, o corruptível do incorruptível. Este corpo que os homens vão ter depois da ressurreição dos mortos será um corpo incorruptível. Este nosso corpo é um corpo corruptível. Então Deus terá que aqui criar uma transformação, fazendo com que o corpo do humano seja um corpo incorruptível. É o mesmo corpo que Cristo teve depois da ressurreição. Um corpo que não tem nenhum obstáculo que possa o prender. Nós podemos ver que os discípulos de Cristo estavam reunidos dentro de uma casa com as portas fechadas, mas Cristo de repente apareceu lá dentro. Então, será um corpo que não terá nenhum obstáculo que possa o prender. Nós não precisaremos de ter as portas abertas para entrar dentro de um cômodo. Assim também aconteceu com Cristo. Ele apareceu dentro, tendo lá as portas estando fechadas. Então, essa é uma das características do corpo incorruptível. Também aqui de salientar que o quarto elemento especial do arrebatamento é a velocidade, que será rápido, que nada poderá cronometrar aquele instante do arrebatamento. Nenhum cronômetro vai poder contar quanto tempo durou o arrebatamento. Não. Então será uma velocidade incrível. Nós isso encontramos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Então, nessa passagem, diz que esse arrebatamento será num momento, num abrir e fechar dos olhos ante a última trombeta. Só você abre os olhos e fecha e já aconteceu o arrebatamento. Então, esses são os elementos especiais do arrebatamento. Vamos aqui também falar um pouco acerca da ressurreição dos mortos em Cristo. Nós encontramos isso lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz aqui que e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Então, aqui fala da ressurreição dos mortos em Cristo. Primeiro, vamos falar aqui da natureza dessa ressurreição. Que a ressurreição será universal. Universal por quê? Porque será uma ressurreição. A ressurreição, quanto à ressurreição, há de acontecer a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. Isso lo encontramos lá no livro de Jó, no seu capítulo 5, versículo 28 e 29. Tanto os justos assim como os injustos hão de ressuscitar. Esse é um facto. A ressurreição, ela será dupla. Dupla por quê? Primeiro, os justos participarão da primeira ressurreição e, segundo, os ímpios vão participar da segunda ressurreição. Quanto à ressurreição dos ímpios, encontramos lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13 a 15. Glória a Deus. Um outro elemento aqui, quanto à natureza da ressurreição, é que a ressurreição será corporal. Assim como Jesus confirmou a ressurreição corporal, ele ressuscitou em corpo, também todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar em corpo. Também os ímpios vão ressuscitar em corpo, mas a diferença aqui é que os ímpios não terão um corpo glorioso. Não. Enquanto que os justos vão ressuscitar com um corpo glorioso. Vamos aqui falar um pouco também acerca das duas ressurreições. Vamos explicar aqui um pouco. Vamos lá primeiro aqui falar acerca da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Quanto ao tempo, é dividido em 3 fases distintas. Essa primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, tem 3 fases. Primeiro, é a primeira fase que refere-se à ressurreição de Cristo e de muitos corpos de santos do Antigo Testamento, que são conhecidos como as primícias dos mortos. Está lá descrito em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Esta primeira fase da primeira ressurreição já aconteceu. Quando Cristo foi crucificado, a Bíblia diz que naquele mesmo dia, muitos justos do Antigo Testamento que estavam nos seus túmulos ressuscitaram. Neste intervalo entre as 12 horas e 15 horas, ou a hora sexta até a hora nona. Os justos ressuscitaram lá. Então, aquela era uma evidência de que, na verdade, a ressurreição ela é uma verdade que ninguém pode questionar ou duvidar. Cristo ressuscitou, mas também esses santos do Antigo Testamento ressuscitaram. A segunda fase da primeira ressurreição refere-se à ressurreição dos mortos em Cristo, na era neotestamentária, no chamado especial da volta de Jesus sobre as nuvens. Então, essa ainda não aconteceu. Há de acontecer no período do arrebatamento da igreja. É que há de acontecer essa segunda fase da ressurreição dos justos. Tem a terceira fase da primeira ressurreição. Aqui refere-se àqueles mortos do período da grande tribulação. Aqui está a falar dos mártires da grande tribulação. Aqueles que vão morrer na grande tribulação. Então, esses também serão ressuscitados nessa terceira fase da ressurreição dos justos. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui falar um pouco sobre a natureza dos corpos ressurretos. Natureza dos corpos ressurretos. Aqui a ressurreição diz respeito aos mesmos corpos mortos, nunca acerca da obtenção de outro corpo. E no caso dos mortos em Cristo, os seus corpos serão transformados. Então, são os mesmos corpos que foram mortos que serão aqui ressuscitados. Não importa se a pessoa morreu no mar, onde a pessoa morreu, se foi engolido por uma serpente, ou se foi devorado por um crocodilo. Não importa. Se foi justo essa pessoa, todos já hão de ressuscitar. Mesmo os ímpios também hão de ressuscitar, porque também precisam de ser julgados pelas suas obras. Claro, serem julgados para serem condenados. A segunda ressurreição. Vamos lá falar aqui um pouco sobre a segunda ressurreição. Já havia adiantado um pouco. Aqui é a ressurreição dos ímpios. Quanto ao tempo, ela acontecerá no fim do milênio. E então haverá o juízo do grande trono branco.
segundo Hebreus capítulo 4, versículo 13. O juízo do grande trono branco é o julgamento dos ímpios. É o julgamento dos ímpios, fique bem claro aqui. Não é o julgamento dos justos. Quanto à natureza dos corpos ressuscitados dos ímpios, e é evidente que o processo será o mesmo dos justos. Todos vão ressuscitar, os justos e os ímpios. Mas os ímpios não terão um corpo glorioso, como já havia dito antes. Então eles serão ressuscitados para serem julgados segundo as suas obras. Isso encontramos lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, mas também Daniel capítulo 12, versículo 2. Quanto ao estado final dos ímpios, os ímpios ressuscitarão para uma segunda morte. Essa segunda morte encontramos lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Essa segunda morte é o lançamento. Esses corpos serão lançados no lago de fogo. No lago de fogo. Conforme lá Mateus 25, versículo 41 e versículo 46. A doutrina da ressurreição foi confirmada por Jesus ao ressurgir dos mortos. Então significa que essa questão da ressurreição não é algo inventado. O próprio Cristo ressuscitou, então isso mostra que na verdade a ressurreição é uma realidade. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar aqui a nossa primeira lição, falando acerca do tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. O tribunal de Cristo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, quer bem ou mal. Então esse é o tribunal de Cristo. O que é tribunal de Cristo? Tribunal de Cristo será realizado após o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada e depois vai para o tribunal de Cristo, lá no céu. Para também ser, os crentes também serão julgados, mas não será um julgamento para a condenação. Quando será o tribunal de Cristo? Ele se dará por ocasião de um tempo especial e determinado depois do arrebatamento da igreja, como já havia explicado antes. E onde será o tribunal de Cristo? Uma vez a igreja arrebatada até as nuvens nos céus, a instalação do tribunal de Cristo inevitavelmente terá de ser no céu, nas regiões celestiais. Lá no céu é onde vai estar o tribunal de Cristo. Diferente do tribunal do grande trono branco, que será aqui na terra, que é o julgamento dos ímpios. Quem será julgado no tribunal de Cristo? É óbvio que são os santos remidos por Cristo, os salvos que vão ser julgados no tribunal de Cristo. Quem será o juiz? Aqui o Filho de Deus, ou Cristo, é que será o juiz neste tribunal de Cristo. Vamos lá ver aqui um pouco sobre os tipos de galardões ou prêmios. Como eu me referi, o tribunal de Cristo será um julgamento não para a condenação, para ser enviado ao inferno. Por quê? Os salvos já estão no céu, então será um tribunal de julgamento para ser atribuído prêmio ou galardão. Tipos de galardões. Primeiro encontramos aqui a coroa da vida, está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que essa coroa da vida é um prêmio especial, porque implica a conquista de um tipo de vida superior à vida terrena. É a vida eterna. Então, só pelo fato de você herdar a vida eterna, você vai receber essa coroa da vida. Temos aqui a segunda coroa, que é o segundo galardão, que é a coroa da vitória. Está lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25. A coroa da vitória é denominada também como coroa incorruptível, porque se refere à conquista do domínio do crente sobre os seus 3 maiores inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Só pelo fato de você vencer o mundo, vencer a carne e vencer o diabo, você vai receber a coroa da vitória, se você entrar no céu. E terceira coroa, encontramos aqui, é a coroa do gozo. Encontramos lá em 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. A coroa de gozo é a coroa dos ganhadores de almas. Aqueles que ganharam muitas almas para Cristo vão receber a coroa do gozo. Temos aqui a quarta coroa, que é a coroa da justiça. Está lá descrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8.
A coroa da justiça é o prêmio dos fiéis, dos trabalhadores da fé, dos combatentes do Senhor, os quais, vencendo tudo, esperam a sua vinda. Aqueles que foram trabalhadores fiéis da obra de Deus vão receber a coroa da justiça. A quinta coroa é a coroa da glória. Coroa da glória encontramos lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 4. A coroa da glória é uma coroa destinada aos pastores fiéis que serviram com fidelidade, aqueles que trataram bem as ovelhas, cuidaram bem das ovelhas, não os que maltrataram as ovelhas, não. Então essa é a coroa da glória. Amém? Então terminamos aqui falando acerca das 5 coroas, ou os 5 galardões. E vamos aqui falar um pouco sobre as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então, as bodas do Cordeiro, vamos explicar aqui. Nos céus dar-se-á o encontro de Jesus e o noivo com a igreja, a noiva. Então, Cristo desce para nos ares, fica à espera da sua noiva, que é a igreja. Então, a igreja sobe, encontra do seu Senhor, encontro do seu Senhor nas nuvens. Então, aqui é o encontro do noivo com a noiva. E em seguida, haverá o tribunal de Cristo, como já explicamos antes. E depois desse tribunal de Cristo, depois desse julgamento, vai se atribuir as recompensas ou os prêmios, ou mesmo os galardões, que são aquelas 5 coroas que vimos. E depois da atribuição do galardão, a igreja vai com Cristo para as bodas do Cordeiro, que é uma festa do casamento de Cristo com a sua igreja. Isso nós encontramos lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. É óbvio, quando será realizada as bodas do Cordeiro, ela ocorrerá precisamente logo após o julgamento das obras, como me referi antes. Quanto tempo será as bodas do Cordeiro? Essas bodas do Cordeiro vai durar 7 anos, porque a igreja estará no céu 7 anos, enquanto também aqui na terra haverá 7 anos de sofrimento, que é a grande tribulação. 7 anos lá de alegria lá no céu, 7 anos de sofrimento aqui na terra. Há de acontecer em simultâneo, no mesmo período. Então, quem participará das bodas do Cordeiro? Aqui é algo interessante. Primeiro, o noivo, que é Jesus, vai participar das bodas do Cordeiro. Segundo, a noiva, que é a igreja, vai participar também das bodas do Cordeiro. E por fim, os convidados, que é Israel e os crentes do Antigo Testamento. Porque também no Antigo Testamento havia muitos crentes fiéis a Deus. Esses também vão participar das bodas do Cordeiro como convidados. Amém? Glória a Deus. E assim terminamos a nossa primeira lição da cadeira de escatologia. Que Deus ricamente abençoe. Até a próxima aula.